A gente vai continuar falando sobre o que Lula disse ao longo do dia, mas agora com destaque para o noticiário nacional. Durante a coletiva na Bélgica, o petista chamou o empresário Roberto Mantovani Filho, que supostamente agrediu o filho do ministro do STF, Alexandre de Moraes, supostamente porque a gente não tem as imagens ainda, de animal selvagem. Vamos assistir. Então, o que está aparecendo é que existe uma vontade majoritária das pessoas de que o ódio, sabe, surgido durante o processo eleitoral tem que ser extirpado. Sabe, ninguém consegue viver azedo todo dia, ninguém consegue viver amargurado todo dia. Nós precisamos punir severamente pessoas que ainda transmitem ódio, como o cidadão que agrediu o ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma. Quer dizer, um cidadão desse é um animal selvagem, não é um ser humano. O cidadão pode não concordar com a pessoa, mas ele não tem que ser agressivo, ele não tem que xingar, ele não tem que desrespeitar. Ou seja, é possível a gente voltar à civilização. Sempre foi assim. Então essa gente que renasceu no neofascismo colocado em prática no Brasil tem que ser extirpada. E nós vamos ser muito duros com essa gente, para eles aprenderem a voltar a ser civilizados. Graeb, antes de todos os elementos virem à tona a respeito do caso, é bom apontar isso também, e nós repudiamos aqui hostilidade, etc., chamando um cidadão brasileiro de animal selvagem e dizendo que ele não é um ser humano. Quer dizer, desumaniza o cidadão, que a gente vai ter que ver o grau de gravidade do que ele fez, se foi um erro, se foi um crime, se foi algo que vai resultar em indenização, em cadeia, etc. Agora, você tem um monte de petistas que cometeram erros, petistas que cometeram crimes, essas pessoas vão ser desumanizadas. Quer dizer, qual é a liberdade que existe para desumanizar os outros? Porque parece que quando uma pessoa fala sobre um petista, sobre um membro do governo, sobre um ministro do Supremo Tribunal Federal, valem determinadas regras. Quando são eles, né, quando é um desses, parte do poder de turno, vamos dizer assim, para não chamar de sistema, o sistemão, aí parece que valem outras regras. Olha só o que o Lula disse. Essa gente que renasceu no neofascismo colocado em prática no Brasil tem de ser extirpada. E ele está falando isso no contexto de declarações sobre a família que foi hostil a Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma, na Itália. O que é extirpar? Extirpar é arrancar pela raiz, é extinguir de todo. Se essa gente tem de ser extirpada, essa gente tem de ser arrancada pela raiz, extinta de todo. E ainda chamou um deles de animal selvagem. Então o Lula não está incitando a violência contra eles? Aqui, repito, ninguém está passando pano para a gravidade do que eles fizeram. Eles têm de ser punidos nos termos da lei. Agora, o presidente da República dar esse tipo de declaração, quer dizer, seria permitido dizer isso sobre quem a gente julga que fez algo errado ou criminoso, Graé? De maneira nenhuma. O Lula, ele não tem compostura no cargo, né? Perfeito. Assim como o Bolsonaro não tinha, né? A gente já falou aqui, o Bolsonaro vive chamando o antecessor dele de coiso. Não se digna a, mais uma vez... O Lula, né? O Lula. Chamando Perdão. o Bolsonaro, sim. O Lula vive chamando o antecessor, Bolsonaro, de coiso, que é mais um jeito de desumanizar a pessoa, certo? Desumanizou, de novo, um adversário político. Como você está dizendo, Felipe, e reiteramos, claro, não se trata de desculpar as agressões. Agora, não cabe a ninguém tirar a humanidade de outros, e muito menos a um presidente da República. Muito menos, né? Cujas falas, só um parênteses, repercutem imensamente. Imensamente. Quer dizer, tem um poder de disseminação, o conteúdo dessa declaração, e, evidentemente, pode despertar o ódio de outras pessoas
contra essas, a ponto de elas cometerem algum tipo de barbaridade. Tem um poder de disseminação, de exemplo, de influência, né? De estímulo. De estímulo. Um cara que ocupa um cargo desse, o cargo mais alto do país, precisa ser responsável com as palavras que usa. Porque tem sim, o poder de levar as pessoas a fazer coisas boas e fazer coisas ruins, né? Eu escrevi sobre esse episódio hoje e eu disse que com Lula no poder, a gente está muito longe de se civilizar. O Brasil não vai, a política brasileira não vai se civilizar enquanto o Lula continuar dando as cartas na política brasileira, porque ele nunca foi do partido da civilização. Nunca foi. A gente tem que lembrar que o PT foi o partido que, nessa nossa história mais recente, né, sempre lidou com a intimidação, sempre tolerou a agressão que os seus filiados, seus adeptos fizeram, né? Escrevendo hoje eu fui lembrar, eu pus lá no Google, PT e agressão. Tem um monte de casos. Eu fiquei só nos dos jornalistas. Jornalista atingido com pau de bandeira, levando mata-leão, empurrado na frente do palácio. Tem um monte de ocasiões em que os petistas agrediram e intimidaram jornalistas, inclusive em aeroporto, né? Teve um episódio notório com a Miriam Leitão, né? Chamada de terrorista, hostilizada dentro de voo, ela ficou com medo. Ou seja, o Lula faz de conta que ele não foi um estimulador desse tipo de comportamento muito antes de haver bolsonarismo. Muito antes de haver bolsonarismo. Você lembra do empresário que foi empurrado contra um caminhão em movimento na porta do Instituto Perfeito. Lula? Pois é, ficou com danos graves. E no ano passado, o que o Lula fez? Cumprimentou o maninho do PT, exatamente, que foi o cara que empurrou ele exalta. Ele exaltou, agradeceu aos esforços. Ou seja, o PT por muito tempo teve um monopólio da intimidação. Parece que uma das coisas que irritam o Lula e o PT é o fato deles terem perdido esse monopólio e não um desejo verdadeiro de implantar a paz no país, né? Perfeitamente, é isso, só eles podem fazer isso, os outros não podem. E para a gente aqui, para deixar bem claro, ninguém pode sair desumanizando os outros, ninguém pode sair cometendo crimes contra a honra, sair fazendo ameaças, sair violentando, às vezes sob pretexto de defesa que, quando a gente vai ver nos elementos específicos do episódio, não é legítima defesa, é agressão. Então, o vandalismo petista, inclusive contra a imprensa, inclusive contra veículos em que nós trabalhamos, ele acontece há muito tempo. E a falta de compostura do Lula, ela dá prosseguimento à falta de compostura do Bolsonaro, que deu prosseguimento à falta de compostura de Dilma Rousseff, do próprio Lula. Quer dizer, o Brasil está preso nessa selvageria política há muito tempo. E está mais do que na hora de começar a construir uma alternativa para sair disso. É impressionante os 2 pesos, 2 medidas, e não vamos dizer que essa expressão está errada, que é 1 peso, 2 medidas, é só estudar ali a origem dessa expressão, é assim mesmo que se diz, tá? Mas é o duplo padrão que a gente vê no tratamento dessas pessoas, que os princípios que nós aplicamos ao bolsonarismo, nós aplicamos ao lulismo e vice-versa. É isso que incomoda as militâncias. Elas queriam que nós entrássemos num duelo tribal em que nós defendemos um lado contra o outro, porque é preciso escolher um time. O nosso time é a população brasileira, é a moralidade pública, é a justiça, é a verdade. É para isso que lutamos. Não precisamos escolher um campo político, ideológico, para o qual vamos passar pano, independentemente das sujeiras individuais. A gente vai apontar tudo. Então, o Lula continua incorrendo nesse tipo de comportamento que é nocivo para o ambiente político do país.